Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Minha Franquia da SK. Aqui nós vamos discutir como abrir sua primeira franquia que vai te render pelo menos R$ 10.000 por mês. Eu sou o Lucas Machado, estou aqui com o Alexandre Guerra. E aí, Guerra, beleza? Beleza, vamos lá. O tema do episódio de hoje é por que ter uma franquia home-based? Ou seja, que você administra de casa mesmo. E para começar, eu queria que você me explicasse um pouquinho mais o que é uma franquia home-based. Aliás, é super em alta isso, né? A gente, no meio dessa pandemia, falando em home office, tem muita gente que não sabe que tem franquias que são denominadas assim há muitos anos, né? Home-based, que são baseadas em casa. E são franquias, Lucas, que não precisa de um ponto comercial. Então, isso representa atividades que não precisam de ponto comercial. É difícil você fazer uma lanchonete home-based, apesar de que com as Dark Kitchen hoje até é mais possível. Nem posso falar que não é possível. Mas normalmente as franquias home-based são franquias de agência de marketing, advogados, contadores. São franquias de atividades comerciais que tradicionalmente não têm um ponto comercial. São franquias muitas vezes que podem funcionar tanto em casa quanto no escritório. Não tem um ponto comercial específico. E assim, às vezes quando a gente fala de home-based, qualquer coisa que a gente fala que é feita em casa, às vezes soa um pouquinho meio que ruim, né? A palavra parece que é uma coisa que é menor, que é mais simples, talvez que não tenha tanta qualidade. Faz sentido isso? Tem fundamento isso ou não? Ou pode ser uma franquia com bons produtos, bons serviços? Não, tem franquias que cresceram muito, que tem milhares de franqueados. Isso está dentro, né, do segmento de micro franquias, são franquias com investimento baixo. Se tem alguma coisa que a gente pode falar, normalmente é que são franquias mais baratas, mas não quer dizer que sejam piores. Muitas vezes, inclusive, se o franqueado faz um bom trabalho, ele tem uma tendência de recuperar o investimento mais rápido. Imagina se você investe numa franquia que custa R$ 15.000. Se você tiver R$ 3.000 de lucro por mês, você paga o investimento em 5 meses. Dificilmente você vai encontrar uma franquia de investimento maior que vai dar esse retorno. Então, são franquias que eu acho que isso é uma tendência grande no mercado brasileiro, uma vez que a gente tem essa crise do mercado de trabalho, as pessoas buscarem para ser o seu dono, né, do seu próprio negócio baseado numa metodologia que já existe. Nessas áreas que eu falei, existem diversas áreas, contabilidade, advocacia, consultorias de treinamento, agência de marketing, publicidade. Então tem uma gama grande de franquias que não necessita de um ponto de venda. Elas são baseadas num trabalho do franqueado que pode ser feito de casa ou de um escritório, enfim, não necessariamente de um ponto de venda. Aliás, necessariamente não de um ponto de venda. Você comentou aí em relação a isso, né? O ponto de venda ser uma nítida diferença de uma franquia home-based para uma franquia, vamos colocar, tradicional. Quais são outras diferenças assim latentes de uma franquia home-based para uma franquia tradicional? Eu acho que são os segmentos. A diferença, existe uma diferença dos segmentos. Uma franquia tradicional se trabalha muito, né, comércio. Né? Então, uma escola de inglês, uma lanchonete, um restaurante, uma loja de roupa, tudo isso está em cima de comércio. Você precisa de um ponto comercial, um estabelecimento para operar. Essas franquias home-based normalmente são de segmentos, né? Como eu já falei aqui, segmentos muito ligados a serviços e não a comércio. Então, já tem essa diferença, apesar de que com essas dark kitchens você pode ter uma franquia de uma pizzaria e que você faça a pizza na sua casa. Existem franquias disso. Então, até a parte de comércio já está indo, né? A gente já vê oferta de franquias nesse segmento. Essa é uma característica. Normalmente, você tem um investimento menor, né? Então, naturalmente você tem uma relação de investimento e retorno diferente. Também, como eu já falei rapidamente, então menos investimento, uma expectativa de retorno maior. Uma limitação de faturamento, né? Então são franquias que a tendência é que você fature menos, apesar de que pode ter exceção, mas você tem um faturamento, mas não quer dizer que você tenha menor margem. Então é uma composição de receitas e despesas bastante diferentes também. E eu poderia falar também que
que essas franquias, existe o benefício, né, muitas vezes, da pessoa trabalhar em casa. Eu acho que isso é um benefício hoje que muitas pessoas procuram. Então, você está no mercado de trabalho, que você gasta lá 1h30 para ir para o seu trabalho, 1h30, você fica 3 horas no trânsito, fazendo uma atividade que muitas vezes você não gosta, não é algo que vai te levar para algum lugar diferente de onde você já está. Então, você monta um modelo de trabalho através de uma franqueadora, e de novo, tem franqueadoras de diversos segmentos, então tem um monte de coisa, vai depender do teu gosto, da tua aptidão, e você consegue ter uma qualidade de vida imensa trabalhando de casa, é imensa. Você parar de gastar 2 horas, 3 horas no trânsito, a qualidade de vida que você ganha é fenomenal. Então, acho que é um bom caminho para muitas pessoas. Eu estou vendo que isso vem crescendo muito, né? Não é de hoje, é de alguns anos para cá, e a tendência é crescer ainda mais. E você acredita que esse crescimento ele é único e exclusivamente por causa da pandemia? Você acha que a pandemia só acelerou um processo que já seria natural? Qual que é a sua opinião sobre isso? Ela acelerou o processo, mas é algo que já vinha crescendo bastante anteriormente, né? Então a gente acompanhou, eu como membro até da comissão de ética, isso foi muito discutido lá dentro, e vice-presidente depois da ABF, a gente se assustou muito, né? No início, né? Isso há 10, 15 anos atrás, no início da microfranquia no Brasil, porque a gente não estava acostumado. Tem microfranquia que vende 30, 40 franquias por mês. E existe uma certa rotatividade, é um segmento um pouco diferente. Então o cara investe num restaurante, investe numa loja de produtos naturais, numa loja de roupa, ele coloca 500 mil, ele está preso ao investimento. Muitas vezes o pessoal vai por esse caminho, faz um investimento menor de 10 a 15 mil reais por mês, começa e o prendimento que ele tem no negócio é menor. Então existe uma certa rotatividade maior de franqueados. Pessoas que entram, tentam e às vezes arrumam outro emprego, acaba largando isso aqui e indo para outro lugar. É muito dinâmico, né? É muito fácil, como não tem barreira de entrada, é muito fácil você entrar e você sair. Então, essa é uma característica que assustou um pouco a gente no início. A gente falou, mas será que isso tem consistência? Será que isso tem seriedade? Será que esses franqueadores não estão apenas tentando vender, enganar os franqueados? Porque é muito fácil você vender um negócio que custa 10 mil, 15 mil reais por mês. É fácil você vender isso. E obviamente que existe isso, né? Tem muito picareta no mercado, a gente fala sempre muito isso, por isso eu acho que a importância desse conteúdo que a gente grava. E no setor de microfranquia tem muito isso, porque é fácil você vender um negócio de 15 mil reais, mas tem muito negócio com consistência, com já o modelo de negócio testado, o modelo de negócio funcionando, com centenas, com milhares de franqueados, e que apesar de ter, né, esse turnover, né, esse churn aí maior, não quer dizer que você tenha vários franqueados com bastante sucesso fazendo parte dessas franquias. E assim, você acha que esse é um modelo de negócio que serve para qualquer pessoa consegue ter? Ou é algum tipo específico de pessoa? O que você acha? Eu acho que tem que ter algumas aptidões, né? Todo negócio você tem que ter algumas aptidões. Muitas franquias, home-based, micro franquias, você tem que fazer uma ponta comercial, né? Então, se você entrar numa franquia dessa, você tem que ter essa habilidade de fazer venda, então de gerar resultado em termos de venda. Então você tem que entender um pouco para onde que vai a mas tem micro franquia, home base, que você vai trabalhar, por exemplo, juntar as roupas da tua redondeza lá para você passar e devolver para os apartamentos da proximidade. Aí é um outro tipo de aptidão. Então eu acho que é importante a pessoa avaliar a franquia que está entrando nesse caso. Por quê? Porque as franquias home-based, elas vão depender muito do trabalho da pessoa. Investimento mais baixo, mais uma necessidade de você entrar com o seu trabalho, o seu capital humano maior. Então você tem que ter segurança que você tenha aptidão e que você queira, que você deseje exercer aquela atividade. Normalmente nessas franquias não adianta você abrir a franquia e contratar alguém para fazer. Normalmente não tem margem suficiente para isso.
Você pode até ter algumas franquias que você contrate algumas pessoas ao longo do tempo, mas você vai ser muito a força de trabalho da sua franquia. E assim, você acha que, só um parênteses assim, você acha que tem muita opção desse tipo de franquia? Tem muita. Tem muita opção. De novo, desde o comércio, como eu falei, uma pizzaria que tem um modelo de delivery, né, as próprias dark kitchen, né, que são cozinhas fechadas, que você pode ter ela na sua casa ou você alugar um espaço fechado sem acesso ao público e que você faça o teu trabalho é vender delivery, trabalhar nas plataformas, até franquias, eu falei setor de cosméticos, setor de limpeza, citei aqui agora franquias, por exemplo, que você vai passar a roupa das pessoas que estão na tua redondeza até o segmento de serviço. Aí é tudo que você imagina. O que você imagina de serviço? Contador tem, advogado tem, advogado que trabalha trabalhista tem, agência de marketing com foco tem, agência de marketing com outro foco tem, treinamento tem muito, agência, empresas, né, consultorias de treinamento, consultorias financeiras. Então hoje você tem um leque grande. E assim, o fato de ser home-based, ela quer dizer que você trabalha menos, que você não tem horário para trabalhar? Como é que funciona isso? Não, quer dizer que você trabalha em casa, né? Normalmente você tem uma liberdade de horário. Quem faz horário é você. Mas as franquias vão te exigir uma carga horária alta, né? Não é um negócio para você trabalhar pouco. Não necessariamente. Então, home-based como o nome diz, a única questão é que elas podem ser feitas de casa, mas não quer dizer que você trabalhe menos. E assim, você citou um pouco sobre a qualidade de vida de ter um home-based. O que você acha assim, que são outras vantagens, além da qualidade de vida, de se ter uma home-based? Eu acho que investimento baixo, um risco baixo. O risco é muito baixo, a maior parte do risco está no seu tempo, né? Você sair do mercado de trabalho, o mercado de trabalho, Lucas, enfim, eu acho que você concorda comigo, é um negócio que chega em algum momento que a pessoa fica esgotada, porque você tem um mercado de trabalho que é um funil que poucos crescem, e aí depois você fica no meio de a gente já falou isso aqui também, numa corrida dos ratos. Você recebe aquele salário com baixíssima expectativa de crescer aquele salário, você gasta tudo que você recebe, você não junta nenhum patrimônio e em algum momento você vai ser mandado embora. Todo mundo vai ser mandado embora em algum momento. Ninguém vai trabalhar até os 100 anos. Então, eu vejo muito isso. O executivo que tem aquele ciclo de vida, quando ele começa a chegar na minha idade, nos 40 anos, 50 anos, se ele não passou naquele funil, ele começa a se repensar. Porra, é isso que eu vou fazer para sempre? O mercado de trabalho está se fechando para mim. Aqui dentro dessa empresa está se fechando outros negócios, está se fechando. Depois, se o cara fica desempregado nos 50, nos 60, imagina como é que é a recolocação. Então, você ter a liberdade, né, de trabalhar para você, né, você não ter o risco do desemprego, você não tem mais nenhum chefe, não tem ninguém para te mandar embora. A tua incompetência vai gerar um mau desempenho da tua unidade, mas você, inclusive, sofre com a sua incompetência. Quer dizer o seguinte, que até a capacidade de aprendizado é maior. Então, eu vou te falar, eu acho que é um caminho muito bacana, muito interessante para muita gente que está no mercado formal de trabalho. E você considera um bom modelo de negócio? Depende da franquia, né? De novo, tem como tudo, né? Então tem modelos ruins e modelos bons. Tem que escolher a franquia certa. Tem um monte de coisa ruim, Então não é, eu falo bem do modelo. Agora da franquia, aí é um trabalho difícil, né? A gente tem que estudar direitinho, né? A gente tem que seguir uma metodologia que a gente vai falar muito aqui ao longo desse curso para que a gente escolha a franquia certa. Se você for para esse modelo de micro franquia, home base, escolher a franquia errada, vai dar errado. E assim, você considera um bom modelo de negócio, claro que se tratando da franquia home based, não de uma franquia específica, por que você acha que ela é um bom modelo de negócio? Não, se escolher a franquia certa, é um bom modelo de negócio. É baixo investimento com a expectativa de retorno sobre investimento alto. É que eu falei, imagina você investir num negócio de 15 mil reais que te der 3 mil. 3 mil pode ser pouco, mas para muita gente, 3 mil é o que ganha no trabalho.
E se você faz 3 mil, quer dizer que você pode fazer 4 com um pouco mais de esforço, quer dizer que você possa fazer 5. Então, imagina quantas pessoas não têm um salário médio de 3 mil a 5 mil reais, ou até menos que isso, e que poderia estar ganhando isso, trabalhando de casa, saindo de todo esse risco que é o mercado formal de trabalho e tendo o seu próprio negócio, tendo resultado em cima do tempo que você coloca à disposição. E essas franquias também não quer dizer que você não possa crescer. Então, você começa e você pode crescer. Você aumentar a carteira de cliente, dependendo da franquia, você começar a colocar gente junto com você para te ajudar a executar determinado tipo de trabalho e você crescer. Então, eu acho legal isso na hora da avaliação. Você avaliar uma franquia que tenha um segmento que seja bacana em relação às suas aptidões, que tenha um bom potencial de rentabilidade versus do investimento, e uma franquia também que você consiga escalar com o tempo. Eu acho que isso é importante, para que você não fique limitado a 3, 4 mil reais. Hoje, se você pega o motorista de Uber, por exemplo, o Uber, ele poderia ser uma franquia, uma micro franquia. Home-based, não seria home-based porque seria car-based, mas ele poderia ser, você faz um investimento inicial, que é baixo, muitas vezes até você financia o carro, e você fica dono, né, da sua atividade. E ganha um valor para isso, sei lá, 3, 4 mil reais, não sei quanto que um motorista de Uber está ganhando. Obviamente com um trabalho muito exaustivo, mas o problema para mim hoje do motorista de Uber é que ele não pode escalar. O tempo limitado dele está naquelas horas que ele consegue colocar no negócio. Então, quando você olha para a franquia home-based, muitas vezes você vai ver um modelo parecido com o Uber. Agora, eu escolheria uma franquia que você consegue ter uma possibilidade de não ficar nos 3, 4, 5 mil, que você consegue ir além disso, né? E assim, já puxando o gancho dessa pergunta aí, existem franquias home-based que dão bons lucros mensais? Existem. Você pega, vamos lá, só para dar o exemplo, essas empresas que trabalham com gestão patrimonial, você não tem, normalmente, algumas delas são organizadas dentro de franquia, outras não. Algumas são contrato de franquia. E você tem pessoas franqueados dentro dessas empresas que ganham, eu conheço, que ganham 30, ganham 40, ganham 50 mil reais por mês. É todo mundo? Não é todo mundo. É um funil também. Mas você pode sair de 5 e sair de 10 e ir para 40, 50 mil reais por mês. Para isso você tem que se destacar lá dentro. Você tem que fazer alguma coisa diferente dos outros. Mas esse é o mercado empreendedor. O mercado empreendedor é assim. Se você quiser ser fora da curva, você precisa fazer algumas coisas fora da curva. Mas existem várias franquias que, na média, dão 5, 4, 5 mil reais por mês, mas que você pode escalar aí para um faturamento muito superior a 10 mil reais por mês. E assim, como que funciona o planejamento desse tipo de franquia? Ele é um planejamento que ele é muito extenso e tudo, ou pelo fato de ele ser home-based ele é um pouco mais básico? Como é que é o planejamento disso? Se você está dentro de uma franquia, uma boa parte do planejamento ele já é estruturado pela franqueadora, né? Então, você vai planejar que tipo de cliente eu vou atingir. Isso já está estruturado na franqueadora. Qual que é o speech de venda? Como que eu vou abordar esse cliente? Então, o processo de franquia tira muita necessidade do planejamento, principalmente planejamento estratégico. O que você vai fazer é um planejamento de execução. Então, vamos dar um exemplo. Eu sou uma empresa de contabilidade aqui. Eu tenho que gastar metade da minha hora captando, metade da minha hora trabalhando na contabilidade dos meus clientes. Então, vou montar uma agenda de trabalho para isso. Vou fazer 10 ligações por semana, nesses horários. Então, essa agenda de trabalho, para você planejar a execução do que você está fazendo, é importante. Mas, e assim, hoje, se você fosse pensar em alguns cuidados que a pessoa precisa ter na hora de abrir um home-based, quais cuidados seriam esses? Fugir dos picaretas, isso é importante. Existem muito por aí no mercado. Avaliar se aquela franquia ela está bem estruturada, se ela tem um modelo de negócio que já deu certo. O que é isso, Lucas? É o seguinte, se já existem vários outros franqueados que aplicaram aquele método e deu certo,
Então, o modelo de negócio tem que ser testado. Isso é coisa fundamental da franquia. O modelo de negócio já testado. Tem muita gente que compra um modelo de negócio não testado. Vem um bonitão, um vendedor de sonho, ilusão, e te vende um plano de negócio. É bobagem você cair nesse risco. Isso aí não está certo. Então, você tem que ter um modelo de negócio já testado. Conhecer quem está por trás dessa empresa, conhecer as pessoas, conhecer não só o fundador, mas quem são as pessoas que estão por trás. E conversar com as pessoas que já deram certo como franqueados. Então, a gente fala muito, a gente tem a COF, que é a Circular de Oferta de Franquia. Uma das coisas que estão dentro da COF é a relação de e-mail, telefone, contato dos franqueados. Então, assim, é muito importante que antes que você escolha a franquia, você faça contato com esses franqueados para entender se aquilo que está sendo vendido, ele de fato acontece. E assim, em franquias tradicionais tem royalties. Nas home-based também tem? Também tem. Como é que funciona esses royalties? Depende. Aí varia bastante de negócio para negócio. Mas provavelmente você vai fazer alguma venda e um percentual dessa venda vai ficar para o franqueador. Que é o modelo de royalties tradicional. Um percentual da venda. Pode ser um percentual da sua compra. É uma franquia que ela te vende um produto para você revender para um terceiro. Então, ela ganha na compra, ela ganha um percentual em cima daquilo que você compra. Tem franquias assim. Então, normalmente, ou você paga um percentual do que você vende, ou você paga um percentual do que você compra. Massa. E, normalmente, assim, em outros episódios, você comenta muito em relação ao suporte que o franqueador dá. Em franquia home-based, o franqueador ele também dá suporte? Ele tem que dar suporte. Ele tem que dar suporte, às vezes é um suporte diferente. A gente trabalha muito com ponto de venda, comércio, e tem uma figura central muito importante no processo de franquia, que é o consultor de campo. Né? O consultor de campo que ele faz visitas nas lojas com regularidade. Isso é importante nas franquias de comércio. Isso é um suporte, é uma das questões essenciais dentro do suporte que a gente tem que dar para os franqueados. Nas franquias home-based não é assim. Eu não tenho uma loja, eu não tenho um ponto de venda para auditar, para dar consultoria em cima daquilo. Mas tem que ter um suporte para orientar o franqueado naquilo que ele está fazendo. Que seja uma conversa periódica com a franqueadora. A franqueadora tem que dar um suporte em relação àquilo que ela entrega. Então, vamos lá. Se é uma franquia de contabilidade, normalmente você vai trazer um cliente e a franqueadora vai desenvolver os processos contábeis. Só para dar um exemplo. Então, ela faz parte do processo. Franquia de marketing digital, uma área que você conhece bem. Tem muita franqueadora de marketing digital. Como é que é feito normalmente o trabalho? Normalmente, todo mundo tem uma certa diferença de um para o outro. O franqueado faz o contato com o cliente, fecha um pacote de serviço, põe aqui na estrutura da franqueadora e ela executa. Então, o franqueado faz normalmente uma parte do processo. As franquias home-based são muito assim. Então, o suporte ele tem que acontecer porque a franqueadora assume para ela uma parte do processo. Então, é bem diferente. Mas o papel da franqueadora ali em executar de forma ótima, boa, aquilo que ela se propõe a fazer é fundamental. E assim, é possível abrir mais de uma home-based e também você acha que é possível a pessoa administrar mais de uma home-based? Olha, eu acho que é complicado, não dá para você ter uma franquia de home-based de contador, de publicidade, você meio que tem que focar naquilo. Eu acho que dependendo da franquia, você abre uma franquia home-based e você cresce dentro dessa marca. Mas não é um negócio de que você vai ser multifranqueado, porque precisa de você. Então, por exemplo, hoje existem um universo grande de multifranqueados. Né? A gente tem muito isso nas nossas redes. Um cara que tem um Girafas, uma Cacau Show, uma marca, ele tem uns 3 ou 4 comércios com 2 ou 3 lojas desses comércios. Eu sou um exemplo disso, eu tenho algumas franquias de comércio de segmentos diferentes.
Isso é possível, porque a gente tem uma estrutura de gestão para isso. Então tem gente trabalhando aqui. Enquanto eu estou aqui falando com você, tem gente fritando as batatas lá. Então, na franquia home base isso é mais difícil, porque precisa, o capital humano do franqueado, ele é fundamental dentro do processo. Então eu não vejo como uma coisa possível você ter diversas franquias home bases. Eu vejo que você pode ter uma e você pode crescer em termos de volume, em termos de posição geográfica, você pode crescer dentro dessa própria franquia. Mas aí, no caso, o que você acha que seria melhor? Eu pegar lá e ter 10 franquias home-based, ou eu fiz a minha primeira franquia home-based, juntei uma graninha e abri uma franquia tradicional? O que você acha que é o melhor caminho? Depende, né? Eu acho que não tem necessariamente um caminho melhor. Depende um pouco do que você gosta de fazer, do que você queira fazer. Eu acho que esse é um caminho válido. Às vezes o cara quer uma franquia mais tradicional, que custa mais dinheiro e não tem para isso, ele faz dinheiro antes e depois migra. Então, isso eu acho mais fácil. Ele tem uma franquia, uma micro franquia, uma franquia home-based, juntou dinheiro ali e ele junta, né, um dinheiro para ter outra. Às vezes, de repente, ele até pode fazer paralelo, porque ele monta uma equipe aqui eficiente. No começo é difícil. Ele vai tirar um pouco de foco aqui, mas ele começa aqui, monta uma equipe estruturada e, de repente, ele larga um momento esse e vem para cá. Então, isso é possível. Todos os caminhos são válidos, né? Eu acho que não existe certo e errado. Vai depender um pouco da pessoa que está fazendo o investimento. Eu sempre falo, tem muita gente que me pergunta, Alexandre, recomenda para mim franquia. E eu falo, eu não recomendo franquia. Primeiro que eu não estou aqui para vender franquia. Não é esse o objetivo. Eu estou aqui para falar de franquia. E segundo, que não existe franquia certa para todo mundo. Cada pessoa vai ter uma franquia certa. Então, isso é importante. A gente vai... Qual o caminho melhor? Depende da pessoa. Depende de quem ela é, das suas aptidões e dos seus interesses. E falando de quem a pessoa é, qual que você acha que é a personalidade de uma pessoa que normalmente teria sucesso no home-based? Quem que você acha que deveria ter um home-based? Eu acho que é uma pessoa determinada a fazer. Não adianta você entrar achando que o cliente vai cair aqui na tua mesa, você tem que ir atrás, você tem que conquistar. Então, nada na franquia vem de graça. Você tem que conquistar aquilo em cima daquela metodologia que você comprou. Aquilo também que eu sempre falo, uma franquia é uma caixa de ferramenta. Depois que você comprou a certa, tem muita gente que compra a caixa de ferramenta errada, mas depois que você comprou a caixa de ferramenta certa, você tem que aprender a usar as ferramentas. Usando as ferramentas, você vai dar certo. Comprou a caixa certa, usou a ferramenta, vai dar certo. O risco é muito baixo. Então, o perfil da pessoa é aquele perfil que está disponível para aprender a usar essas ferramentas e depois está com a disposição de colocar aquilo em prática. E assim, pra gente encerrar nosso episódio de hoje, eu queria que você fechasse para nós o raciocínio. Tipo assim, para quem não conhecia, não sabia bem o que era um home-based, eu queria que você falasse, né, num apanhado geral, assim, quais são as vantagens e se vale ou não vale a pena, pra gente encerrar aí. Bom, essa franquia home-based são franquias baseadas num trabalho que você pode fazer de casa ou de um escritório. São franquias que não estão acessando diretamente um público, não são pontos comerciais. Isso tem crescido muito. Acho que é uma opção vantajosa para muitas pessoas, para o perfil de muitas pessoas, principalmente aquele que está começando e aquele que está cansado de mercado de trabalho. Então você pode comprar uma metodologia de trabalho com algo que já deu certo, algo que já comprovado, algo já estruturado, algo que já esteja baseado numa marca relevante, e ser o dono desse negócio, sem necessariamente ter que fazer um investimento no comércio. Então, com pouco investimento, você começa a ser dono da sua vida. Então, eu acho que é um negócio muito bacana, né? Que é um negócio que está crescendo muito, que é o segmento de micro franquias. Então, você tem um benefício de estar em casa ou de estar num escritório pequeno, estar próximo, estar onde você quiser, acaba com o tempo de trânsito, você sai do mercado formal de trabalho, do risco de ser mandado embora e ficar sem nada, e você ganha a independência da sua vida. Você vai ganhar naquele montante que você está disposto a trabalhar. Você pode começar pequeno até, mas você pode crescer de forma indeterminada, de forma indefinida. Então, vai depender de você. Eu acho que vale a pena. É algo que as pessoas que estão dentro desse perfil que eu estou falando precisavam olhar, porque
o mercado de trabalho ele está se fechando cada vez mais. A gente tem crise de emprego isso no mundo inteiro e eu acho que o caminho do empreendedorismo através disso aqui que a gente falou nesse encontro aqui, eu acho que pode ser um caminho bacana. Massa. Guerra, acho que deu pra gente deixar bem claro aí como é uma franquia home-based e se vale ou não vale a pena. Muito obrigado pelo episódio de hoje e até o próximo episódio. Valeu. Valeu.